Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Inácio e estamos aqui na escola Nelson Girardi para entrevistar a nossa convidada, professora Rose, professora de gramática e português. Então, também vão fazer as perguntas sobre tecnologia e o seu uso na sala de aula. Estou aqui com a minha parceira Isabela. Boa noite. E ela vai fazer as perguntas. Vamos lá. Vamos ver como que vai ser, né? Primeira pergunta é: você tem facilidade de usar a tecnologia dentro da escola? Boa noite, pessoal. Então, eu tive uma grande dificuldade com a tecnologia desde a pandemia, né? Nós professores começamos a usar devido à pandemia, há 2 anos atrás, que as aulas tinham que ser online. Então, essas plataformas aí de tecnológicas a gente nunca tinha usado na escola pública, tá? Mas as escolas particulares já tinham acesso. A gente, como sempre, pelo menos que sempre dei aula em escola pública, eu nunca tive acesso e tive que aprender na época da pandemia. Confesso que ainda estou aprendendo e ainda apanho muito para usar a tecnologia na sala de aula. Mas os alunos me ajudam bastante. Qual é a sua maior dificuldade até agora? São aplicativos, né? Esses aplicativos novos, até tem um exemplo aí de vocês fazendo o jornal, criando o jornal online, que eu não sei como fazer, pedir ajuda aos alunos, aprendo muito com eles, mas essa é a minha maior dificuldade. Entendi. Você tem facilidade de usar a tecnologia dentro da escola? Olha, no início, quando nós começamos a utilizar a tecnologia, foi um pouquinho difícil, tá? Para poder estar usando tudo aquilo que era da forma como a gente começou a introduzir, né, na tecnologia, foi um pouquinho difícil. Mas depois foi tudo bem. Nós começamos a utilizar a tecnologia, eu me lembro lá na época da pandemia, quando nós tivemos que fazer as aulas online. Então foi o primeiro passo. Foi um desafio muito grande, mas... Qual a sua dificuldade na Dificuldade? Meu Deus, eram tantas. Internet, né? Funcionar, porque às vezes caía. O modo como tinha que ser utilizado num curto espaço de tempo, né? Mas depois a gente acostumou. Porque a gente acostumou porque começou a voltar às aulas normal, mas era uma semana cada, uma semana vinha cada turno. Aí a senhora se confundia tudo, porque a senhora não sabia o que passar, que era cada turma diferente, a senhora tinha que passar a mesma coisa para a mesma turma que ia vir uma semana Até que era fácil, porque a gente programava as aulas, né? Tinha um tempo para programar as aulas, como era, por exemplo, primeiro ano, então já sabia o que eu ia passar para o primeiro ano. A aula ficava pronta, tá? Então eu montava os slides, né? Uma opinião de você. O que você acha sobre a tecnologia na sala de aula? Eu acho muito boa, tá? Eu já venho de uma época em que era até proibido usar o celular na sala de aula. Hoje em dia não é mais. Até brinquei com vocês, né, no início da aula, né? Quando a gente começou aqui, né, na escola API, vocês lembram do cartaz que ficava aqui? Proibido o uso do celular. E né? sem máscara. E quantos que não iam para a direção e ainda tinha que deixar o celular, só pegava quando ia embora. A professora Soraya roubava meu celular toda hora, Pois é. ano passado. Então era isso, a tecnologia hoje, ela é precisa, ela tem que acontecer, senão a gente vai ficar parado no tempo e no espaço, né? Quais as desvantagens e vantagens que você vê na tecnologia hoje nas escolas, nas salas de aulas? A vantagem é a comunicação, a gente tem uma comunicação imediata. Sim. Né? Você tá, qualquer lugar que você tiver uma emergência, por exemplo, você vai estar se comunicando com outra pessoa para resolver negócios, até mesmo se você quiser ter uma conversa com uma pessoa online, rapidinho, é de momento, né? É rápido o negócio, tá?
A desvantagem que eu vejo é o seguinte, o modo como a pessoa é manipulada. Vou dar um exemplo, o celular, tá? Muitas pessoas não conseguem ter o domínio. Então, quem manipula ela é o celular, tá? Porque, de repente, a gente pode estar conversando aqui e, assim, do nada, né? Quem está muito, assim, viciado no celular, o que vai fazer? Apitou, vibrou. Vou mexer. Deixa eu ver o horário, né? Aí vem E uma assim coisa ali, vai. uma coisa aqui. É uma coisa automática, né? Só que isso, né, é um dos fatores. Outros fatores é que as pessoas estão ficando um pouco alienadas. Esse é o meu ponto de vista, tá? Alienada que eu digo é assim, tá muito desligada. Porque só quer saber daquilo. Fica focado naquilo, né? E esquece o que está do lado, o que está acontecendo do lado. Outro ponto negativo, as pessoas, por causa da máquina em si, vamos dizer assim, né? Elas estão ficando frias, né? Não está tendo mais aquele contato físico, olho no olho, né? As pessoas estão se fechando cada vez mais, tá? É um dos pontos, tem muito mais ainda, tá? Porque tem muita coisa agora que colocou, o computador, tablet agora aqui na nossa escola, começou o tablet agora, já é novo para nós, a gente já está começando a entender tudo com as atividades que os professores passam nos itinerários. É entender que o uso é para pesquisa. E também faz a pessoa também tentar desligar do celular também. Porque o celular ali é um meio de prioridade da pessoa, mas dependendo da atividade que a gente fazer no tablet, a pessoa larga um pouco, vai fazer sua atividade. A gente não pode deixar que, né, tanto celular, computador, seja o que for, tá? Domine a nossa vida. Nós é que temos que ter domínio. Hora certa, né? Tudo tem a hora certa, né? É só organizar direitinho. Mas tem gente que não consegue ter esse domínio. E você tem alguma dica de alguém que está começando a usar a tecnologia agora como professor? Tipo, ele entrou de paraquedas nesse novo ensino médio e tem que começar a usar. Eu acho que a maioria, né? Eu, por exemplo, dou como exemplo isso, principalmente agora que você é itinerário. Então, mas quando começou a pandemia, o que você pensou aí que você daria essa dica? Tipo, manter a calma? Sim, manter a calma, aprender, porque o professor sempre está aprendendo, né? A profissão de professor nunca deixa de aprender. E quem começa agora, como um professor novo, com todas essas tecnologias, tem que pedir ajuda para quem sabe, né? E ter paciência e ir aprendendo. E os alunos ensinam muito pra gente, muito. Os alunos sabem mais tecnologia que a gente. Porque quando chegou, os alunos já ficavam mais tempo no celular. Exatamente. E hoje em dia as crianças nascem mexendo no celular, né? Verdade. Faz 2 anos já tem um iPhone. A mãe já dá o celular também pra dar um pouco de sossego, né? Vamos dizer assim. Qual a sua opinião sobre a tecnologia nas mãos dos alunos? Eu acho assim, a tecnologia na mão dos alunos é preocupante diante de como eles vão usar. Tem alunos que têm consciência que usam da menor forma possível. Agora já tem outros alunos que começam em sites proibidos, começam a espalhar fake news, por pânico, né? Então eles usam a tecnologia de uma forma errada, né? Isso eu acho que tem que ter, aí vai dos pais ter essa vigilância, né? Aqui na escola a tecnologia foi direto pra cá, porque começou com a televisão, aí depois começou com os computadores, aí foi pros tablets agora. A escola PEI, ela tem uma vantagem muito grande na escola regular de tecnologia, devido à verba que vem, né? A verba, aliás, vinha, né? Agora com esse novo governo, o Tarcísio ele cortou as verbas, não tá vindo mais nada. Então a escola PEI tem essa vantagem de ter a tecnologia. E isso ajuda o professor, claro, com certeza. Mas também o professor não pode ficar preso só nisso, né? Verdade. E também o professor tem que ficar de olho, porque dependendo de alunos,
tá com o tablet na mão, pode guardar na bolsa e levar embora. Também. Por isso tem que ser tudo contado. Você acha que tem alguma vantagem com a internet nas escolas, nas salas de aulas? Ah, sim, então, principalmente pesquisa, né? Eu acho que tem sim. Mas agora, como o governo ele bloqueou, né? Facebook, WhatsApp, Netflix, que eu acho que não deveria ter bloqueado, porque a gente usa bastante Netflix. Mas, Passar filme. Um sim. site onde tem bastante filmes disponíveis Sim, para exatamente. todos os assuntos. Porque ano passado a gente usava tudo isso, então fornecia mais pra nós, o aprendizado. Agora quando a gente voltou... É que muda o governo, muda tudo, né? A gente voltou, a internet não tá funcionando nem direito, como antes. Sim, pra ver que muda, é difícil. Eles falam que você tem que usar a tecnologia, mas eles não fornecem o básico, que é uma internet rápida, né? Verdade. Porque, mais ou menos assim, eles dizem que nós alunos somos o futuro do Brasil. Como eles querem que a gente seja o futuro? Eles dizem. Se eles tiram na teoria, esse meio mas na nosso. prática eles não fazem, né? Eles falam que não é o futuro do Brasil, mas Sim, tirar um vocês meio são- importante nosso aí, eles tiram. Mas aí vai do professor estimular o aluno a ser um aluno crítico e vir enxergar isso, né? Bom, essas isso. perguntas até agora. E conforme o tempo foi indo, a gente vai fazendo perguntas pra ver qual é o seu ponto de vista conforme o ano vai passando. E tem os jornais Tem também. jornais. Agora. Mais ou menos assim, pessoal. A professora Rose teve o itinerário dela, né? Qual é o itinerário, professora? Núcleos de estudos, Núcleos de e estudos. oralidade. E oralidade. E ela teve a ideia da gente sempre fazer um jornal por mês, falando sobre as coisas aqui da escola. E ela teve essa ideia, pegou os tablets, nós fizemos os jornais pra ela, mostrou, deu tudo certinho na apresentação, nós já fizemos muita Assim, coisa. como que chegou nessa ideia? Quero fazer um Então, jornal. é assim, porque eu estudei o mapa, né, que o itinerário formativo, ele veio, o governo jogou, não deu capacitação, nada para os professores, né, e jogou, vai ter, pronto. E aí, o que acontece? O professor tem que se virar para dar aula, né, porque nós, professores, a gente tem essa preocupação da matéria base, né, que o itinerário não fornece a matéria básica, que é a língua portuguesa, que é a física, a biologia, a química, né? São essas matérias. Então, dentro do itinerário, eu estudei e vi que a matéria, núcleo de estudos e oralidade, ele fala muito sobre textos, sobre podcasts, sobre jornal, né? Sobre blogs. E aí eu tive a ideia, através do jornal, os alunos vão treinando a capacidade de escrita, fazendo textos, pesquisando assuntos da atualidade, né? Então isso englobou tudo e aí eu tive a ideia de fazer o jornal. Mas eu só tive a ideia, quem fez tudo foi os alunos. Né? Isso é um mérito todo dos alunos. E você acha que todas as escolas deveriam fazer? Eu acho que sim. Eu acho que, pelo que eu vejo aí, a escola Nelson Girardi, os alunos da escola, não a escola, os alunos da escola Nelson Girardi foram os primeiros, né? E eu acho assim, 20 anos de profissão, é o melhor projeto que eu fiz até agora. A senhora acha isso uma boa... Espero que dê continuidade, com certeza. Com certeza, vai dar. A senhora acha isso uma boa vantagem para os alunos? Eu acho ótimo que os alunos lerem são alguma críticos, coisa? protagonistas, que é isso que a Escola PEI quer, e é isso que a Escola PEI, o Nelson Girardi está criando, né? É isso aí. Eu apoio muito também. isso. E eu tô vendo que os alunos estão gostando bastante. Sim, foi uma experiência bem Sim, legal sim. e inovadora. E eu tô pensando também em terminar, né? Tem a culminância agora em junho, trazer algum jornal aqui para vocês apresentarem. Né? Também nós estamos pensando em fazer na culminância cópias dos nossos jornais que a gente fez e entregar pro pessoal que vai vir aqui na escola. Exatamente, isso. A gente separa cada parte, a gente separa esportes, a gente separa Isso. jogos. Uhum. Bom, É isso. Certo? é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Obrigada. De nada. Legal. Você tem alguma dica para dar para alguém que está começando a usar tecnologia agora? Tomar muito cuidado com certas coisas. Tomar cuidado no sentido assim, no que vai entrar, né? Porque tem muitos grupos sociais aí que
tecnológico que acaba sendo negativo. Tem que ter esse cuidado. Acha que tá indo para um lado certo, mas Mas acaba indo para um lado lado errado. errado e nada certo. Às Complica. vezes parece que é algo divertido, mas acaba prejudicando. Os professores usam tanto o computador, até o celular para tentar fazer uma aula boa para os alunos aqui na sala de aula, no pessoal. Aí aí pega um vídeo do computador, mostra aqui na televisão, conecta ali, mostra e pergunta sobre o assunto. Sim. Você tem algum conselho a dar a algum professor que está começando agora a envolver a tecnologia nas aulas? Sim. É tentar, assim, ter o bom uso, né? A gente tem que pesquisar muito, tá? Não é assim. Você tem que pesquisar e tem que ter um tempo para planejar, principalmente professor, tá? Tem que ter tempo para planejar. E não é ficar jogando, né? Qualquer coisa ali para Porque, assim, segunda, sexta, o professor vai planejar essas aulas no sábado e domingo, que é o dia do descanso. Aí eles planejam a aula de sábado e domingo para tentar planejar essa aula na semana inteira, mas usando também os dias normais de trabalho. Sim. Para ver como vai funcionar a aula. Vou fazer isso. A gente tem um horário Mostrar na na escola prática, para estar trabalhando. É um horário assim que, meu Deus, você tem que dar conta de tudo, tá bom? Muita coisa. É um pouco apertado, Por mas quê? a gente tem esse tempo para fazer. O que a gente não consegue, né? Não dá tempo de fazer aqui, a gente tem que dar continuidade na nossa casa. Seja, por exemplo, das 10 à meia-noite, né? Depois no outro dia, começa de manhã e termina só sábado e domingo, Ocupa muito né? Às vezes a tempo. gente tem que deixar alguma coisa de lado, né? Para estar podendo atender, né? o nosso trabalho. Porque é difícil achar um professor que consegue dar uma aula sem planejar nada no computador. É difícil ter isso. Hoje em dia está difícil. Difícil assim. O professor que trabalha com a tecnologia, ele tem que usar de qualquer jeito, tá bom? Mas é assim, não é só o uso da tecnologia, tem que ter muita criatividade. Não adianta eu chegar aqui e jogar lá um vídeo para vocês e depois querer que aconteça alguma coisa. Não, o vídeo ele tem que ter um propósito, tá? E não é sempre o vídeo, tá? Tem que diversificar um pouquinho. Quando eu tava aqui no Fundamental, quando eu vi os professores entrar na sala de aula, eu nunca vi um computador na mão. Era sempre livro. Então, Livro. Tanto a senhora também. A senhora Sim. tinha computador, né, antigamente. Então, A gente tá, olha, se a gente for ver bem, faz pouco tempo que a gente está usando a tecnologia, como nós estamos usando agora. A gente começou no meio de 2022. Eu me lembro há mais ou menos, tá? Há uns 9 anos atrás, até menos, 8 anos, eu ainda brincava com os alunos na sala. Pensa na escola do futuro. O que é que vocês gostariam que tivesse numa sala de aula? E eles falavam que eles queriam ter o computador na sala de aula. Nossa, que legal, professora, se tivesse uma televisão aqui, um computador. Um tablet para usar. Né? Um tablet. E hoje tá aí, né? Tá disponível aí para vocês. Tem que saber aproveitar, né? Uma opinião sua. O que você acha da tecnologia na sala de aula? Eu acho que a tecnologia veio para agregar a aprendizagem dos alunos. Mas confesso que só usar a tecnologia como a inteligência artificial não dá uma sequência de aprendizagem aos alunos. Eu acho que tem que ter aí uma ponderação entre a tecnologia e a aula expositiva do professor. Porque senão fica uma coisa muito mecânica, né? Só a tecnologia não tem como estar ali o professor ali explicando a matéria, né? Porque mais ou menos assim, desde a época da pandemia, a gente começou com isso, de fazer prova online, fazer as atividades. Sim. Antes não tinha, eu estou aqui no Nelson Girardi desde o meu 6º ano, e não tinham isso de usar, não tinha TV, era só aqui ó, na lousa. Eu acho que assim, o governo aproveitou
Eu me lembro muito bem que com as aulas online, o governo do estado de São Paulo, e eu acho que mais do governo do estado de São Paulo, aproveitou essa brecha para começar a usar a tecnologia na sala de aula. E né? ainda tem certos alunos ainda que não têm a disponibilidade de usar a internet Sim, em casa. sim. Na época da pandemia, muitos alunos, aliás, a maioria dos alunos não tiveram acesso às aulas, porque não tem internet, a internet aqui no nosso país é falha, ela demora, uma internet demorada, né? O governo coloca até plataformas assim avançadas, porém a internet não acompanha essa plataforma, né? Porque foi quase uns 2 anos de pandemia. Sim. E eles aproveitaram muito. Então Sim. a gente já estava quase na metade do ano, quando começou. Sim. Aí depois veio e mudou tudo. Mas que nem o uso, eu acho assim, o uso só da tecnologia não deu certo pela pandemia. Foram 2 anos de só tecnologia, usando aprendizagem, e viu a defasagem que vocês vieram em 2 anos para cá, né? Porque mais ou menos assim, a gente chegou, quando começou as aulas normais, a gente teve muita dificuldade, porque foi quase uns 2 anos sem aprender nada, pessoalmente, por causa do período de pandemia. Principalmente pela falta de acesso pelos alguns alunos. Nem todos os alunos têm celular, nem todos os alunos têm internet em casa, então aí complica, né? E foi um baque para os professores que Exatamente, subiram, quando de repente, nossa, olha, vai ter que dar aula online, né? Sim, de repente aquele mensagem no e-mail, você vai ter que começar a usar o seu computador. Exatamente, foi de uma hora para outra. Sim. Né? Foi de um dia para o outro, na verdade. Sim. Tentaram usar um passo a passo, né, de como usar, mas acabou que nem foi dando certo. Não, esse passo a passo era demorado e a gente tinha que dar aula no outro dia. Sim, né? sim. E aí no que era atividades, né? Na plataforma CAED tinha as atividades e as provas. Sim, essas provas então. Veio a pandemia, antigamente as avaliações diagnósticas eram todas impressas, né? Sim, tinha que vir buscar. Exatamente. E agora eles começaram a dar essas atividades no online, assim, né? Na plataforma do governo. A maioria dos alunos conseguem fazer, mas existem muitos alunos que têm dificuldade de fazer prova online. E meio que deram um tempo limitado, e se você saía da página e voltasse, tipo, pegar uma cola, assim, na internet, meio que a prova se desativava. Desativava e tinha que começar novamente. Sim. Também tem Isso que é alguns... foda. Também tem alguns alunos também que nessa época aí aproveitou muito de colar para passar de série. Foi tipo assim, faz em casa. E principalmente os alunos com deficiência, né? Os alunos que têm que ter provas adaptadas, que nem o governo cobra dos professores provas adaptadas, mas as provas online não são adaptadas. Né? Isso também dificulta muito. Nós temos aqui um aluno também que tem problema, que é o Kaique, do segundo ano. Sim. Eu nem sei o que aconteceu nessa época, onde ele estava. Eu sei, eu posso falar agora que ele está aqui. Os professores se reinventam todo dia para dar uma aula para ele, né? Porque o Estado não fornece material adequado para ele. Ele tem que aprender em Libras, né? E o Estado não fornece isso. E qual é a sua opinião sobre a tecnologia na mão dos alunos hoje em dia? Depois de tudo isso que passamos da pandemia. Eu acho que de princípio tem que ensinar como utilizar. Ainda mais em questão de organização de tempo, tá? Porque é muito fácil ter contato com jogos, celular então nem se fale, né? E isso daí acaba distraindo um pouco. Infelizmente tem alguns que já está viciado, né? Eu estou dando um exemplo aqui do celular. Está viciado no celular, então não percebe o que está fazendo. É aquilo que a gente comentou antes, né? Sem querer. Pega. É automático, É né? automático, tá? Então é o comecinho do vício. E a tecnologia hoje, se não tomar cuidado, acaba sendo como um vício como os outros, tá? Como uma bebida, até uma droga. É que na pandemia era acostumado, o professor vai mandar uma atividade pra mim, vou ficar de olho no e-mail pra ver se vem. Aí quando voltou às aulas, o professor, olha lá no grupo, vê o que eu mandei lá, aí sempre tá mexendo no celular, e isso acaba virando um costume, a pessoa sempre, tudo que precisar, olhar no grupo da sala, olhar no grupo. E se o celular estiver cheio, o que vai acontecer? Você nem vai ver o recado que vê. Sim. Vai acumulando. Né? Computador, mesma coisa. Vai Se usa acumulando. muito
complica. Se não usa muito, complica também. Isso daí, tudo isso na escola aqui, na escola municipal, do governo. Imagina uma faculdade fazendo o intercâmbio também. Nossa, vai complicar tudo. A faculdade, ela exige um pouquinho mais. Só que tem o horário certo. Se o professor marcar o horário lá, aula online, tal horário, é naquele horário. E se não tiver naquele horário, você tem falta. Né? Exatamente. Então é tudo programado. Como foi a sua adaptação na época do ensino à distância em relação à tecnologia, na época da pandemia? Ai, foi tudo novo, né? Pra gente foi algo assim, meu Deus, aconteceu tudo rápido demais. Foi tudo novo. No começo foi um pouquinho difícil, tá? A adaptação foi um pouquinho difícil. Mas depois que a gente começou a pegar o jeito, pra mim foi rápido, foi bom. Tá? Foi bom. Agora, era até engraçado, porque a gente marcava o horário e os alunos não apareciam. Verdade. Ou aparecia e ou logo aparecia, sumia. né? Só áudio. Aí ficava só no áudio, Porque tava deitado. né? Porque estava deitado, dormindo, né? De pijama. Tanto que teve um dia que eu falei assim, olha, se vocês não abrirem aí a câmera, eu vou deixar com falta. Aí todo mundo, até o barulhinho do áudio, né? Não, professora, não faz isso não, professora. Não, eu tô de pijama. Imagina, não, eu tô aqui na coberta, ainda mais no frio, né? Nossa, verdade. Verdade, porque logo no começo do corona ainda, nossa, já era ruim, o corona é pegado por um frio, então. Olha, tudo foi experiência, gente. Foi uma experiência e tanto. E agora focando um pouco aqui no Nelson, o que você tá achando sobre o jornal? O jornal, O Girardi muito News. bacana. Você acha que as outras escolas deveriam ter? Sim, Acho que é útil, não é útil? é muito útil, tá? Já deveria ter antes, né? Já deveria ter acontecido. Até dar uma ideia, por que não montar uma rádio aqui na escola? Sim? Seria bom. Né? Seria muito bom. Até instalar a caixa de som. Se tiver algum anúncio, alguma coisa para fazer para todos na escola, Não precisa sair da sala, é só... Verdade. né? Porque o áudio fica lá na frente, ó. Então, Quem tá na última sala não acaba não ouvindo. Né? Mas- Tipo na hora da janta, né? Se Na fosse hora do pra, café. se fosse pra colocar isso daqui, eu colocava aqui aqui nesse corredor, botava um no meio e um lá no começo. É. Aí começo, meio, aí Sim. todo mundo escutaria. Até mesmo para, vamos supor, o pai chegou aí anuncia, né? É, bem mais fácil. Já tem as câmeras lá, é só anunciar na sala. É só organizar. Eu sei que futuramente vai estar acontecendo. Porque ano que vem já nós não vai estar mais aqui, né? Mas vai chegar uma coisa de tecnologia que vai ser o ar-condicionado da sala de aula. Então, Se antes as crianças falavam que queria a sala dos sonhos era ter um computador, um tablet, o nosso é ter um alto-falante na sala. Ó, aí, tá vendo? Quem sabe o ano que vem isso não aconteça, aí vocês podem falar, ó, o pessoal do ano passado disse que queria Aí isso. vocês vão ter que vir aqui visitar a escola. até imagina que essa escola mais pro futuro, como que vai ser? Não vai ter nem lousa mais, vai ser toda artificial. Então. Tudo digital. Legal. Os antigos alunos, né? Eles gostam de vir aqui. Porque eles ficam admirados, né? Nossa, como a escola tá bonita, como a escola tá diferente. Verdade. Como eu gostaria, né, de estar aqui. Ai, por que na minha época não aconteceu isso, né? E assim vai. Quando eu estudei aqui não tinha negócio, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada. Não, a única coisa que a gente tinha de negócio de tecnologia é que lá na direção tinha a sala de computação. Então lá os computadores de mouse, negócio, e era legal mexer. De vez em quando a gente ia lá pra aprender alguma coisa. E eu tive uma aula com o seu marido, isso daí também, ainda foi de matemática. Parte de tecnologia. Muito bom. Agora vocês se lembram como era antes e o que é agora, né?
Aí eu pergunto, e aí, como que é a mudança? Como que vocês sentiram essa mudança? Esse podcast tá virando pro nosso lado já. Nossa entrevista é nossa. A gente tá, já tá estamos acostumando já. A gente tá quase muito bem nisso. Então já chegou os tablets, a gente já tá dando a mão e obra com o jornal da professora Rose. A gente já tá aprendendo muita coisa. É interessante a liberdade que vocês têm para usar, né? A gente tá aprendendo muita coisa com isso daí que eu nunca tive noção de como fazer um jornal. É uma experiência nova que estão dando a possibilidade da gente fazer agora. Que acho que o jornal abre caminhos para ter um novo vocabulário, como se comunicar com as pessoas. Como se comunicar. Perder a vergonha. A postura na frente, Sim. até de uma câmera. Eu nunca fiz um jornal, eu não sabia nem usar o Canva. Aí o que aconteceu? Os pessoal da minha sala aqui chegaram em mim e falaram: você vai fazer um jornal sobre esportes. E eles deram pra mim e eu escrevi, mas eu peguei tanto uma opinião só da professora Rose. Aí a senhora me ajudou e ela me ajudou também. Então, eu agradeço vocês por me ajudar. E é agora, fácil, não é difícil, né? Agora eu sei como fazer agora um jornal. Não tinha nem noção. E hoje em dia o Canva está sendo uma ferramenta muito Uma útil plataforma. entre os jovens para criarem slides, planilhas, tudo. Até os professores dizem, tem o Canva, mais fácil de Bora fazer, né? fazer. Em vez de desenhar e ficar procurando. O pessoal do primeiro ano, eles não tinham habilidade para trabalhar, montar slide. Tá? Aí eu tive um primeiro momento com eles que eles tiveram que... Foi feita a aula invertida e eles tiveram que montar o slide. Né? Alguns tiveram dificuldade, outros não sabia, né, que existia, como que era, né? E é muito fácil de trabalhar. Eu passei por todo esse processo. Aprendi na marra. Tá? Hoje em dia tá sendo fácil. Apesar de eu ser da... Como é que eu falo, hein? Brincaram aqui ontem, né? Que eu faço parte do patrimônio da escola. A senhora tá aqui há muito tempo, senhora. A senhora tá aqui desde 2011. Então, gente, eu passei por todo esse processo aí. Desde lá, o curso, quando começou o curso de tecnologia que o Estado ofereceu, tá? Até chegar nos dias de hoje, meu Deus. Muita coisa aprendi, mas foi na prática. Ainda precisa da ajuda dos universitários, né? Precisa. Nossos alunos. Precisa. Porque de vez em quando, vocês sabem, parece que a internet não funciona na A sala. TV não quer funcionar. Se a senhora tiver alguma dúvida de como vou fazer, como eu faço isso daqui, a senhora tem um montão de Só que eu alunos sou aqui. teimosa, gente. Enquanto Persistente. eu não souber o que eu tô fazendo, eu não... Entendeu? Mas a senhora Eu vou- tem um montão de alunos, tem quase 32 alunos na sala. Se a senhora quiser uma opinião, chega neles, como faz isso daqui, pra eu ter noção. Se a senhora tem noção Muitos de fazer. que, se você perguntar quem sabe mexer, levanta a mão, todo mundo. Vai, quase todo mundo levanta levantar a mão pra Todo senhora. mundo sabe. Mas vocês sabem melhor do que a gente. Então, Tem uns que Tá? apanham. a gente... Tem uns que apanham. A gente é a próxima geração, então... Vocês sabem melhor do que a gente. Bom, É isso. essas as perguntas. Obrigado. E no próximo podcast a gente fala e vamos ver sua próxima visão sobre toda essa tecnologia. O que a senhora acha mais? Eu agradeço pelo convite. Claro. A gente agradece. Estou Nós à também. disposição. Nós chamamos a senhora. Obrigada. Então é isso. Obrigado.